Olá pessoal, tudo bom? 14 de maio de 2025. Vamos ver aqui o que temos no perguntão. E agora o mecanismo aqui do site do YouTube tá me dando perguntas diferentes. Perguntão sem tio e perguntão com tio. Depois nós vamos ver, tá? Vamos começar por essas aqui sem tio. Estou aplicando no Educa 26 para receber em janeiro. Olha aí que legal. Gostaria de saber quais taxas e impostos terei que pagar. Será que inviabilizam essa aplicação? Não, Luiz. Nenhum tipo de imposto do Tesouro Direto inviabiliza a aplicação, porque eles são em cima do ganho de capital. E os juros dos títulos que pagam juros são juros reais, são algo à parte do principal, digamos assim. Exceto no prefixado, mas aí prefixado é prefixado. Você sabe que você está correndo mais risco porque ele te paga a inflação no juro, assim como os fundos imobiliários de papel, né? Então, a princípio nenhum teria esse problema. Qual é a dinâmica no Educa? É o seguinte, você vai, vamos dar uma olhadinha aqui nos preços do fechamento de ontem. A B3 é fácil de evitar no Educa, porque você simplesmente vai comprar uma quantidade que fique inferior a 4 salários mínimos, aproximadamente R$ 6.000. Então, para você ter uma renda superior a R$ 6.000, você teria que ter. Agora eu vou multiplicar por 60, é uma regrinha de 3. Você teria que ter 80 títulos. Então, qualquer investimento abaixo de 80 títulos está tranquilo que não paga B3. O imposto de renda. O imposto de renda vai ser em cima do ganho de capital. Como funciona? Você hoje receberia, por exemplo, comprando 60 títulos, né? Você vai receber um por mês, um VNA por mês, durante 60 meses. 60 títulos, um por mês, 60 meses, tá? Fechou? Então, hoje o VNA em torno de 4.500, um pouquinho mais, né? 4.506 lá na tabela do Tesouro Direto, que é referente ao dia 15. No dia 13 é um pouquinho menos, é 4.504. Tá. Então, o imposto de renda, por exemplo, nós teríamos 4.500 menos 3.606. Estou calculando da primeira prestação. Ganho de capital, 894. Comprando hoje, pessoal, 14 de maio, nós entramos na alíquota de qual porcentagem aí do imposto de renda? Nós estaríamos no dia 15 de janeiro de 26 com o título a 7 meses em carteira. Então nós estaremos na alíquota de 6 meses a um ano, 20%. Então vezes R$ 178, está ali. Esse é o imposto de renda. Então, 4.504 menos 178,80, 4.325. Mesmo assim, veja que é um lucro sensacional em cima do que você aplicou, por exemplo, e vai estar recebendo. Porque você aplicou 3.606, vai receber 4.325. Se for esse o VNA, mas o VNA vai ser mais alto, porque vai ter toda a inflação desses 7 meses futuros aí, que pode ser 1,5%, 2%, 3%, não sei, né? Depende aí do que acontecer no Brasil e no mundo. Então, 4.325 dividido por 3.606, mesmo assim vai te dar um ganho de quase 20% acima do que você investiu, quase 20%, mas vai ser mais porque vai ter mais inflação, em 7 meses. Quer dizer, é uma imensa oportunidade, sem marcação a mercado. Isso é só esperar o prazo. Só que o detalhe é o seguinte: isso é para receber as parcelas e isso é em cima de cada parcela. Você vai levar 5 anos para
conseguir todas as parcelas, né? Porque você não vai ter esse ganho integral em cima do investimento completo. Não, é em cima de cada parcela a seu tempo, tá? Eu acho um belo investimento, tá? Vamos voltar aqui. Taxas e impostos que teria que pagar, será que inviabilizam? Não. Como que vai inviabilizar, né? Onde que você vai conseguir 20% em 7 meses? Em cima da primeira parcela ou você pode dizer em cima de todas as parcelas corrigidas pela inflação, esses 20%. Não tem outro investimento que vai fazer isso, né? Então tá aí, pessoal. Natan, boa tarde. Como seria a simulação de R$ 1 milhão investidos hoje no 2060 com juros? Muito fácil, muito fácil. Então, dia 13 de maio, quase R$ 4.000. Vamos pegar esse R$ 1 milhão e dividir por 4.000, até porque quando alguns de vocês ouvirem o vídeo, talvez ele já esteja 4.000, vai dar 250 títulos. Olha aí. Eu tenho aqui, pessoal, a planilha se eu não estiver me atrapalhando, eu tenho a planilha do cálculo do cupom de juros. Deixa eu recuperar isso aqui. Bingo, tá aqui. Então, vejam como isso aqui é a planilha do valor nominal atualizado. Vejam que lá na Ambima estava 4.504, né? Aqui está 4.506. Mas olha a data, 15 de maio. Lá na Ambima, 13 de maio, tá? Então, não há nenhuma discordância, tá? A gente confere no dia 15 mesmo, quinta-feira, a Ambima vai estar igualzinho a isso aqui. Muito bem. Então, pessoal, IPCA 60, pagando então, a pessoa comprou R$ 1 milhão, 250 títulos. Aqui nós temos o cupom bruto, nós temos as alíquotas do imposto de renda, aqui o imposto de renda em si e o cupom líquido aqui. Só aqui que é o bruto. Aqui é o líquido, por isso que eu não posso chamar essa coluna de líquido. Mas os 250 títulos, ou vamos colocar aqui R$ 1 milhão. Aí. Na pior alíquota, 25 mil por semestre. Eu vou fazer aqui para todas as alíquotas. Vejam que dá uma diferença, hein, pessoal? Vai de 25.800 a 28.300, tá? Aqui tem a B3 também. A B3 vai ser ali aproximadamente R$ 1, R$ 2 por título, tá? Pelo semestre. Eu vou desconsiderar aqui. No mensal, seria isso aqui dividido por 6. Ó, e aqui, olha só, pessoal, como é interessante essa conta que a gente chegou. Com R$ 1 milhão, você consegue aí ter uma renda mensal que vai ser ali de 4.100, 4.050, estou descontando a B3 de cabeça, tá? Até uns 4.500. Essa renda é um juro real que você sim pode gastar e o patrimônio não vai ficar sem atualização. O patrimônio ele vai a 4.506,65 no vencimento, mas ele vai ao VNA da data de vencimento do título, 15 de agosto de 2060. Então, quer dizer, você não precisa reinvestir absolutamente nada. Ele não vai oscilar, ele não vai, no dia 15 de agosto, pagar uma avaliação, uma valorização, Não, ele vai pagar a inflação que correu do período. Aí nós vamos, infelizmente, ter que pagar imposto de renda. Esse é o ônus, né? De você conseguir ter uma renda que hoje é real e no próximo semestre ela vai ser mais alta, ela vai estar corrigida pela inflação, ou seja, é o ônus que a gente paga, é o imposto de renda, para ter um investimento que te devolve
na ponta do lápis a inflação no cupom de juros e no patrimônio, tá? Agora, qual é o detalhe interessante? Ah, mas eu vou pagar 15% de imposto de renda sobre a inflação no patrimônio lá no vencimento. Mas olha, hoje eu estou comprando o título a R$ 4.000 e ele vai me devolver 4.500. Eu ainda tenho ganho no patrimônio, tá? Então, pessoal, o investimento ele está num momento sensacional. Esse investimento eu mesmo já comprei, tá? Como vocês sabem aqui, o nosso canal já está indo para 7 anos agora em agosto. E, por exemplo, na época da Panda, eu cheguei a comprar Tesouro IPCA com juros 5,5 a R$ 4.600. E quanto que era o VNA na época? Era 3.400, eu acho, nem isso. Vamos ver aqui, ó, lá nos idos de 2020, ó, olha ali, ó. O VNA girava em 3.300, 3.400, ó. E no entanto, esses títulos que eu comprei a 4.600, que não foram muitos, tá? O VNA hoje já está praticamente par a par com o preço que eu paguei na época, quando era IPCA mais 3, né? E eu recebi todos esses anos os juros, né? E pude reaplicá-los. Então, pessoal, o IPCA com juros eu acho um investimento simplesmente sem par no Brasil, tá? Não é ímpar, é sem par mesmo. Mas é ímpar, né? Porque no sentido conotativo da palavra, não? Bom, é isso aí. O Tesouro Selic também é vendido com desconto? Sim. Provavelmente vocês responderam aqui, ó. Provavelmente se foi o Lucky Pass, o ET, algum outro entusiasta aqui do canal, muito obrigado. Provavelmente respondeu certo, mas vocês estão vendo, ó, que eu tô fazendo aqui, ó, e ele não abre. A próxima pergunta a gente já respondeu, né? 11 dias atrás acabou o pré-15. O que eu respondi, pessoal? Eu respondi que sim, lembram disso? É, né? Ó, não abre aqui, ó. Hoje tá claro, né? Hoje tá claro. Mas olha aqui, ó. O Selic também é vendido com desconto? É. Onde que a gente confere isso? Aqui, ó. Por exemplo, no dia 13 de maio, quais eram os preços de negociação? 16.513 e 16.434. Com essas taxas, essa aqui é a taxinha anual de desconto, 0,11 e 0,06. Qual é o preço verdadeiro deles? Qual é o único lugar que a gente tem isso, tá? É aqui no valor nominal atualizado da Ambima. Vocês estão vendo aqui, isso aqui são abinhas, ó. A gente aqui é NTNB Tesouro IPCA com juros, NTNC é o Tesouro IGPM com juros e LFT o Tesouro Selic. Qual é o preço de fato, o valor nominal atualizado do Tesouro Selic? 16.535,65. Então, ó, 16.535,65 é 20 pila a mais no 28 e 16.535 e R$ 100 a mais no 31, que tem um pouco mais de prazo, né? 3 anos a mais. É isso, tá? Esse é o grande desconto, tá? Mas é acima do CDI, tá? Essa taxinha extra aqui, Selic mais, é acima do CDI, pessoal. É o desconto. Então, apesar de ser muito pequeno, existe. Então, isso aqui vai render mais que o CDI no vencimento. E agora, pessoal, o perguntão com o tio. Estão vendo aqui? Ele me traz, ó, perguntas muito mais recentes. Que interessante, né? Eu acho que é porque vocês estão escrevendo corretamente, acho que é isso, né? Comprei um Tesouro IPCA 35 em fevereiro de 22, tá? Isso aí lá se vão 3 anos. A R$ 1.835, IPCA mais 5,72. Isso é rentabilidade líquida, cobre a inflação acumulada no período. Boa, boa. Estou pensando em resgatá-lo e comprar o Tesouro IPCA 40 no valor atual de 1.604, com taxa de 7,04. Qual a sua opinião? Vale a pena? Olha, a minha opinião
assim, pessoal, tá? Tô sendo um pouco redundante, é óbvio. Minha opinião pessoal, então, a minha opinião é que assim, veja, você vai ter um ganho de taxa na troca? Vai. Mas você vai ter que esperar mais 5 anos, porque é o 35 por 40. Você não estaria trocando pelo 36 ou pelo 34, né, que seria mais parecido em termos de prazo. Então, tem um custo aí de 5 anos para você ter o que? 1,3 a mais em cada ano. É uma boa? É uma boa, tá? Mas por exemplo, se a minha aposentadoria já está definida que é 2035, eu não vou trocar para 2040 por causa disso, entende? Então depende muito do pessoal, tá? Mas vale a pena? Vale a pena. Dá para dizer que é uma oportunidade excelente, incrível? Na minha visão, não muito, tá? Justamente por causa desses 5 anos. 5 anos é um tempo e tanto, pessoal. Demora para passar isso aí, demora para acontecer. Olha o que foi da pandemia, por exemplo, para cá, que eu vivo citando esse evento histórico aí. Já são 5 anos, pessoal, já são 5 anos. Março de 2020 foi o, o famoso mês com 6 circuit breaks na Bolsa Brasileira. Seis. E sendo que a maioria deles acho que foi até num prazo de uma semana até. Foi em março de 2020. Pô, já temos 5 anos disso. Você pode dizer que parece que foi ontem, mas muita coisa aconteceu, muita coisa se passou, né? A história andou muito nesses 5 anos. Então é isso que eu quero dizer. É um prazo, tá? Então é isso que nós vamos ter que, entre aspas, pagar, né, para ter essa taxa a mais. A taxa a mais é interessante? Claro que é. Mas aí que tá, né? Tem que ver essas questões pessoais. Agora, uma coisa interessante. Por exemplo, um IPCA principal, à medida que você adiciona tempo nele, então, do 35 por 40, você adicionou tempo, 5 anos. O 40 é melhor que o 35, somente observando esse critério de mais tempo, claro que é melhor, porque ele tem mais tempo de acúmulo. Quanto mais tempo de acúmulo você tiver em qualquer tesouro IPCA, tanto melhor, porque você vai acumular mais por mais tempo. E aí, os 50, nessa mesma linha de raciocínio, o IPCA 50 seria melhor que os dois, que o 35 e que o 40? Óbvio que sim, porque ele acumula por mais tempo. Mas vejam, aí já são 15 anos a mais que o 35, né? Então, aqui o peso do tempo fica bem mais fácil de perceber, né? Tá? Então, pelo critério do acúmulo, tá? Seria interessante sim fazer a troca. Agora, no critério da marcação a mercado, seria interessante fazer a troca? Também, tá? Vocês sabem que eu não falo muito de marcação a mercado porque o acúmulo sempre é superior a qualquer marcação a mercado, tá? E isso é uma verdade que só eu falo sozinho aqui na internet, tá? Mas continuaremos, tá? Continuaremos a falar isso. Mas vou dar informação para, né, o pessoal não dizer aí que eu não falo dos meus conhecimentos sobre marcação de mercado. Eu falo sim, pessoal, tá? Olha só, se você estiver pensando em marcação a mercado, vale a pena fazer essa troca? Vale. Por quê? Porque o IPCA 35, vamos supor que as taxas ano que vem caiam para 500. 500, tá? O IPCA 35 vai ter um ganho de marcação a mercado de 5,7 para 500 e vai ser proporcional à sua duration, que ano que vem, por exemplo, seria 9 anos. Já o IPCA 40, ele vai cair a taxa de 7,04 para 500 nesse exemplo hipotético, tá? Nesse exemplo hipotético, ele vai cair 2%, só que ele tem uma duration bem maior e ela iria para 14 anos ano que vem.
certo? Então, os 50 mais ainda, seriam 24 anos de duration, né? Bom, mesmo até com a taxa um pouquinho menor do que isso, um pouco menor que 7 hoje, né? Então, o que acontece? Na marcação a mercado, essa manobra é muito mais interessante de fazer com o 40 do que ficar no 35, certo? Por quê? Porque 0,7 ao ano por 9 anos é um resultado e 2% ao longo de 14 anos é outro resultado. Só por essa conta de cabeça o título aumentaria quase 30%. Então, até para marcação a mercado, que não é uma coisa lá tão interessante assim de fazer, mas até para marcação a mercado essa troca é boa. Então, essa troca é boa para marcação a mercado, para acumular mais tempo ficando até o vencimento. Ela só vai ser ruim se você realmente tiver um compromisso financeiro em 2035. Aí sim não vai ser legal, tá? E aí, bom, aí tem que fazer uma revisão pessoal de, de metas, de objetivos e tal. Mas se os 5 anos a mais não atrapalharem, eu acho que vale a pena sim, tá? Natan, parabéns. Talvez o melhor perguntão que eu já assisti. O Henry está se referindo ao perguntão do dia 12 de maio. Ah, mas é dos membros. Isso aqui foi um perguntão dos membros. Desculpa, pessoal. Mas que bom, que bom. Muito obrigado aí, Henry. Gostou aqui da nossa conversa. Vamos ver aqui, ó. Nathan, será que títulos fora do rol não vão mais aparecer no histórico de preços e taxas? Não, eles estão na planilha. Eles estão na planilha, pessoal. Eles estão juntos na planilha, nas abinhas ali. Nas abinhas embaixo, tá? Consultando o IPCA 45, última cotação é 31 de janeiro. Onde que consegue isso? Pelo app eu não sei porque eu não uso, tá, pessoal? Eu não gosto muito do app do Tesouro Direto. Mas no site, a gente vai lá embaixo, ó. Entra aqui histórico de preços e taxas e baixa o arquivo do IPCA principal, aqui, ó, NTNB principal, tá? Vou baixar e abrir aqui. Então tá aqui o arquivo. As abas embaixo, ó, pessoal. Isso aqui, ó. Tesouro principal 26, 29, 35, 40, 45 e aqui no lado estão as datas, ó. 30 de janeiro, ó. Como que ele acaba em janeiro? Não, não acaba não, ó. Ele tá com tudo atualizado. Eu tô gravando o vídeo no dia 14 de maio, deve ter até o dia 13 aqui. Isso, olha ali, ó. Tá? Tá tudo atualizadinho. Bom, vamos mais uma pergunta aqui que é uma pergunta interessante, pessoal. Bom dia, apareceu uma oportunidade, vou precisar mexer numa parte aí dos meus tesouros IPCAs. Minha dúvida seria qual vender com um vencimento curto e um lucro bem mais alto ou um longo com um lucro bem menor? Lembrando que todos já estão com a menor alíquota do imposto de renda. Aí o Olho Vivo aqui está cooperando bastante aí nos últimos tempos. Muito obrigado aí pelas cooperações. Agora abre, né, pessoal? Esse mecanismo aqui é tinhoso, né? Ó, mas aí. Pois é. Bom, enfim. E para outros não abre nada. É uma coisa muito louca esse algoritmo, né? Então, voltando aqui para a pergunta: vender mais curto ou mais longo? Tá? Eu vejo o seguinte: vender o mais curto. Por quê? Porque a gente, pessoal, essa resposta ela é válida para maio de 2025, mas provavelmente vai ser isso a maior parte do tempo. Por quê? Porque, por lógica, ora, se eu quero ter o máximo de acúmulo nos títulos e eu preciso mexer numa posição, preciso vender alguns, eu vou vender os de menor prazo. Por quê? Porque eu quero deixar que os outros acumulem. E nós, em maio de 25,
muito provavelmente nós estamos vendo uma queda nas taxas, é melhor vender os mais curtos, porque os mais curtos vão ganhar menos com as quedas de taxas do que os mais longos. E depois você vai repor esses curtos, certo? E mesmo que as taxas voltem a subir, vai ser sempre mais fácil repor os mais curtos, tá? Se as taxas subirem, se as taxas caírem forte, os mais curtos eles vão oscilar menos de preço. Então vai ser mais fácil repor esses ao invés dos longos, tá? Os longos vão oscilar muito de preço se as taxas continuarem caindo e vão ficar muito caros. Então eu venderia os curtos, tá? Os curtos faz mais sentido, é mais lógico vender primeiro os curtos, tá? Se houve essa necessidade. Tirando aqui, pessoal, temos uma pergunta aqui do Rafael que quer ser membro do canal. Nós tivemos aqui umas respostas, eu vi, mas assim, o que eu diria para o Rafael e um erro aí que muitas pessoas cometem? As pessoas estão assistindo os vídeos desplugadas, digamos assim. Ou seja, você está assistindo o vídeo e não está conectado com o seu perfil no YouTube. Aí não aparece o botão Seja Membro para ninguém, para nenhum canal. Agora, a partir do momento que você está logado aqui você está logado. Então deveria aparecer o botão Seja Membro. Algumas pessoas citaram aqui que às vezes isso aí não está funcionando direito no celular, mas que no laptop, no notebook, no desktop funciona, tá? Eu não uso o celular para acessar o YouTube, tá, gente? Então eu realmente não sei. Mas no computador nunca teve esse problema, tá? Mas assim, o maior erro, o maior problema que eu vejo é que às vezes a pessoa não está logada com o seu perfil e aí não aparece o botão. Aí não tem botão, né? Aí é complicado. Mas tenta fazer num computador que eu acho que esse problema vai ser sanado. Certo, pessoal? Muito obrigado por ouvir. Desculpem aí as digressões e os excessos de parênteses na minha conversa, nas minhas respostas. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.